Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal do município de Dona Francisca. Conteúdo previsto, então, para todos os cargos aí no edital do concurso. Pessoal, a lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza todo o funcionamento do município de Dona Francisca. Então, nós temos neste artigo 1º uma apresentação do município. O município de Dona Francisca, como a gente sabe, integra o Brasil e também o Rio Grande do Sul. A sede é a cidade de Dona Francisca e ele é autônomo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa autonomia logo a seguir. O município tem autonomia em tudo que respeite às leis que ele adotar, respeitando sempre, é claro, os princípios estabelecidos nas constituições estadual e federal. Bom, desse artigo 1º, raramente ele vai aparecer em prova, porque tudo que diz aqui a gente sabe é muito óbvio. O artigo 2º já é objeto de questões em prova, porque o artigo 2º fala sobre os poderes do município. O município de Dona Francisca, assim como qualquer município, tem 2 poderes, que são independentes um do outro, mas harmônicos entre si, como a gente vai entender no estudo desta lei. Os 2 poderes independentes e harmônicos do município são o legislativo, que é a Câmara de Dona Francisca, e o executivo, que é a prefeitura do município. Esses são os 2 poderes do município. E como é que isso cai em prova? A banca faz uma pegadinha, tentando te enganar, afirmando que o município teria 3 poderes. Porque quando você estuda a Constituição Federal ou a Constituição Estadual, tu vai encontrar 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, os municípios não possuem poder judiciário. Então, quando eu falar em União e Estado, nós temos 3 poderes. Quando eu falar em município, apenas 2 poderes. E a gente vai estudar nesta lei orgânica como eles são independentes um do outro, cada um tem as suas funções, e são harmônicos porque algumas coisas eles vão fazer em conjunto, como, por exemplo, a aprovação e sanção dos projetos de lei, como a gente vai estudar nesta lei. Bom, então, inicialmente, o que tu tem que saber para a prova? Que tem 2 poderes no município, o legislativo e o executivo. Muito bem. O parágrafo 1º prevê que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. A lei orgânica vai dizer o que cabe ao executivo, o que cabe ao legislativo. E um não pode passar para o outro as suas funções. Assim como o cidadão que está investido na função de um poder não pode estar ao mesmo tempo no outro, como a gente também vai estudar. O artigo 3º simplesmente manteve o território do município quando essa lei orgânica foi feita e pode ser alterado o limite nos termos da Constituição Estadual. E o município também pode se dividir em distritos, observando a legislação federal e estadual. Nada que deva aparecer em prova aqui também. Símbolos do município, a lei vai estabelecer. Então, outras leis foram editadas para dizer quais são os símbolos do município. Aqui na lei orgânica não consta essa informação. E aí nós temos mais um assunto que é bastante explorado em provas, que é a autonomia do município. No comecinho eu falei para vocês que Dona Francisca faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, a gente sabe, e tem autonomia. Por que eu posso dizer, por que eu posso afirmar que o município de Dona Francisca possui autonomia? Porque o povo de Dona Francisca elege os seus vereadores, os seus representantes que integram a Câmara, o Poder Legislativo Municipal. O povo de Dona Francisca também elege prefeito e vice, que vão compor o Poder Executivo. E também existe uma administração própria. No que respeita ao peculiar interesse do município, existe em Dona Francisca uma administração própria, que é a prefeitura. Por esses 3 motivos, então, eu posso afirmar que o município de Dona Francisca é autônomo. Avançamos para falar sobre a competência. E sobre a competência, tem uma pegadinha que a banca faz, que é o seguinte: o artigo 6º, ele traz uma enorme lista de competências do município. Passado o artigo 6º, lá no artigo 8º, nós vamos encontrar uma segunda lista de competências que também são do município de Dona Francisca, mas essas do artigo 8º são competências concorrentes do município com a União e com o Estado. E qual é a diferença?
As matérias listadas no artigo 6º são competências do município. A Prefeitura e a Câmara vão tratar disso. As matérias do artigo 8º cabe ao município de Dona Francisca, junto com o governo federal e com o governo estadual, conforme o caso. E aí, na hora da prova, a banca vai misturar umas com as outras e vai te perguntar no enunciado: assinale qual é uma competência concorrente do município com a União e com o Estado. Aí ela vai colocar nas alternativas uma dessas aqui, que vai ser a resposta certa, e vai colocar outras 4 lá do artigo 6º. Por isso, ao estudar as competências dos artigos 6º e 8º, tu deve diferenciar que no artigo 6º é só do município e no artigo 8º é uma competência concorrente do município. Entre esses 2 artigos está o artigo 7º, que diz que o município pode celebrar convênios, união de esforços com União, com estados e municípios, para alcançar os seus objetivos. Bom, sobre as competências do município, para a gente dar uma olhada naquelas que são só do município do artigo 6º. O município vai se organizar administrativamente. Vai ter a prefeitura que vai definir quais são as secretarias municipais, quais são os órgãos públicos do município. O município vai elaborar as suas leis, que são aprovadas pela Câmara de Vereadores. Expedir decretos, o prefeito ou prefeita expedem decretos e atos do seu peculiar interesse. O município vai administrar todos os bens que lhe pertencem e pode comprar e vender, adquirir, alienar, aceitar doações e tudo mais. O município pode desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. O município faz a concessão dos serviços públicos locais, porque o município e a prefeitura pode prestar os serviços ou abrir licitações para que empresas concessionárias de serviço público prestem esse serviço. O município vai organizar o quadro dos servidores e estabelecer o regime jurídico dos servidores, que é o próprio Estatuto dos Servidores, que nós também vamos estudar neste curso. O município elabora a principal norma urbanística do município, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Também vai estabelecer normas de proteção e controle do meio ambiente, concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo, táxi e outros, e é o município que vai fixar qual é a tarifa do táxi, qual é a tarifa do ônibus, qual é o itinerário, quais são os pontos de estabelecimento e paradas. Também o município regulamenta a utilização dos espaços públicos, dos logradouros públicos, e sinaliza faixas de rolamento e zonas de silêncio. Vai sinalizar as vias do município. Vai disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima. Estabelecer servidões, que são passagens em áreas privadas necessárias para a realização de serviços públicos, quando passa, por exemplo, um encanamento, quando passa fios de luz, tudo isso, passando por propriedade privada, são servidões que são necessárias para que os serviços públicos funcionem. Também, tudo que envolve elevadores no município tem que ter a fiscalização e a autorização da prefeitura. Limpeza dos espaços públicos, a coleta do lixo domiciliar, o caminhão de lixo que passa lá na frente da tua casa, e também a prevenção e combate ao incêndio. Uma competência muito importante do município é a de licenciar estabelecimentos. Porque se tu quer montar, por exemplo, um restaurante, quer abrir um restaurante no município, tu vai pedir uma licença para a prefeitura. Por que tu pede a licença antes de colocar em funcionamento? Porque nessa licença, os fiscais da prefeitura vão verificar se o teu estabelecimento atende os requisitos que a lei prevê, para não colocar em risco a saúde, a higiene, o bem-estar social e os bons costumes. Porque se o teu estabelecimento não atender os requisitos da lei, a licença vai ser negada. Se ele atender, eles vão te dar aquele alvará para funcionamento. Então, estabelecimentos em geral, industriais, comerciais, de serviços, vão ter uma licença, um alvará de licença da prefeitura, e se eles deixarem de atender esses requisitos de atendimento à saúde, higiene e bem-estar social, eles podem ter cassada, retirada pela prefeitura essa licença, essa permissão de funcionamento. Também o município vai fixar os feriados municipais. Nós temos feriados federais, dias que são feriados em todo o Brasil, como, por exemplo, 7 de setembro, 15 de novembro. Temos feriados estaduais, como o nosso 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul. E cada município tem os seus feriados municipais. Por isso que vai ter dias que é feriado em Santa Maria e não é feriado em Dona Francisca e vice-versa. Porque cada município define os seus feriados municipais. Também, tudo que envolve a questão funerária e cemitérios é competência do município, fazer as leis sobre o funcionamento dos cemitérios e também os próprios cemitérios do município são administrados pela prefeitura.
E a prefeitura vai fiscalizar os cemitérios que pertençam a entidades particulares. Se tiver uma edificação em ruína, em condição de desabar, em condição de risco, em condição de insalubridade, o município vai interditar ou demolir, se for o caso. Também a publicidade, o município regulamenta a colocação de cartazes, anúncios, emblemas, regulamenta competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. O Código de Conduta vai trazer uma série de regras que os estabelecimentos que promovem esse tipo de atividade devem observar. Legislar, fazer as leis sobre apreensão e depósito de semoventes, que são animais semoventes, semovem, por isso animais semoventes. Mercadorias imóveis, que são apreendidos pelos fiscais da prefeitura quando eles constatam alguma irregularidade. Porque se tiver algum ambulante não licenciado, um ambulante trabalhando sem alvará, por exemplo, ele vai ter apreendido aquela mercadoria. O que faz com ela? A lei municipal vai dizer, e lá no Código de Posturas vai constar essa informação. Também legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. Também estabelecer as penalidades, dispondo sobre competência de autoridades com poder de aplicá-las por infrações à lei e regulamento municipal. Tudo isso que a gente viu no artigo 6º são competências do município de Dona Francisca, só dele. No artigo 8º, a gente vai ter uma atuação conjunta com o governo federal e com o governo estadual. Saúde, por exemplo, não é só a prefeitura que vai prestar saúde. Além dos postos de saúde da prefeitura, podem funcionar também órgãos estaduais e federais da saúde, ou o governo federal e estadual repassam recursos para o município nessa área. Higiene. Segurança, a segurança fica fácil enxergar, porque os órgãos de segurança pública, a maioria deles são estaduais, como a Brigada Militar e a Polícia Civil, mas também pode ter no município uma guarda municipal e também pode ter atuação federal da Polícia Federal. Então a gente tem uma atuação bem ampla nessa segurança. E a assistência pública também. O município presta assistência aos necessitados, assistência social, mas também podem ter programas estaduais e federais nessa área. O estímulo ao melhor aproveitamento da terra, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal e animal, proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural e das obras de arte, tudo isso está dentro da competência de todos, e todos os entes podem tombar casas antigas, por exemplo, em nome do patrimônio histórico, artístico e cultural. O amparo, assistência social à maternidade, infância, idosos e desvalidos, proteção da juventude, medidas para restringir mortalidade e morbidez infantis, incentivo ao comércio, indústria, agricultura, turismo, fiscalização da produção e conservação e transporte de alimentos e regulamentar outras atribuições que não sejam vedadas, que não sejam proibidas pela Constituição. Como assim? É porque lá na Constituição Federal tem algumas atribuições que somente a União, somente o governo federal e o Congresso Nacional podem tratar. Dessas matérias o município não vai atuar, é claro. Nas demais, ele pode atuar. Bom, e o artigo 9º traz um assunto muito importante que são os tributos. E é curioso isso. A lei orgânica de Dona Francisca, ela vai falar em 2 momentos sobre os tributos. Ela fala aqui no começo e depois lá do meio para o fim dela ela fala novamente sobre os tributos. Mas não há contradição. Nas 2 partes ela fala a mesma coisa. Claro, porque os tributos do município que estão aqui listados no artigo 9º, eu esquematizei eles nesse mapa mental, porque aí tu já consegue visualizar todos eles. Cai bastante em prova. A banca ela copia os tributos e pergunta qual é ou qual não é um tributo do município. Por isso, tu tem que saber que o município vai arrecadar recursos com impostos, taxas e contribuições. Imposto. O município ele tem 3 impostos. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é aquele que tu paga na casa onde tu mora. Se tu é o proprietário e tu mora na casa, tu paga IPTU. Se tu alugou ela para alguém, quem estiver alugando vai pagar o IPTU. O fato é que o IPTU vai ser pago por quem está morando na casa. É o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Nós temos também o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, entre pessoas vivas. Quando tu finalmente consegue dinheiro para comprar a tua casa, além do valor que tu vai pagar para comprar a casa, tu vai pagar um imposto para a prefeitura, é o ITBI.
E tu também paga o ISS, Imposto sobre Serviços. Empresas que prestam serviços recolhem ISS. E o que a banca vai fazer para tentar te enganar? Ela vai misturar esses impostos que são municipais com impostos que são estaduais e federais. Por exemplo, IPVA. Se tu vai em Santa Maria, compra um carro, e tu mora em Dona Francisca, e tu não faz a transferência desse veículo no CRVA, tu não registra ele em Dona Francisca, quando tu pagar IPVA, tu vai pagar o IPVA para o Estado, mas metade do dinheiro vai para Santa Maria. Se tu registrar o veículo devidamente em Dona Francisca, quando tu pagar o IPVA para o Estado, metade vai para Dona Francisca. E por que eu estou te contando isso? Porque muita gente confunde, por esse motivo, pensando que o IPVA é um imposto municipal. Não, o IPVA tu paga para o Estado e metade vai para o município onde o teu veículo está registrado. E aí a banca vai tentar te enganar dizendo que o IPVA é um imposto municipal. Não, o IPVA é um imposto estadual. A banca também pode te enganar falando sobre o ICMS, porque o ICMS também é um imposto estadual sobre a circulação de mercadorias. Agora, empresas que prestam serviços recolhem ISS. Outro que a banca utiliza para te enganar, ITR, Imposto Territorial Rural. Esse imposto é para quem tem propriedades rurais. Esse imposto também não é do município. Se tu tem uma propriedade rural, tu vai pagar o imposto para a União, o ITR, e ela repassa metade para o município, mas ele não é municipal, certo? Então, se falar em imposto, na tua prova, só tem 3 opções. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, Imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos, que é o ITBI, e Imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, que é o ISS. Além dos impostos, o município pode instituir taxas, e as taxas ele institui ou para o poder de polícia ou para a prestação de serviços públicos. Uma taxa pelo poder de polícia é aquela taxa que tu paga quando tu pede a emissão de um alvará. Tu quer uma licença. Por quê? Porque o poder de polícia é o poder que a prefeitura tem de fiscalizar, limitar, condicionar e restringir atividades particulares em benefício da coletividade. Quer dizer, quer abrir um restaurante? Tudo bem, mas você vai ter que ter uma série de requisitos para não colocar a saúde da população em risco. Isso é poder de polícia. Como a prefeitura tem um trabalho para fiscalizar os estabelecimentos, ela cobra a taxa dos estabelecimentos que são fiscalizados. É aquela taxa que você paga quando vai pedir um alvará. E também serviços públicos. A prefeitura pode prestar diversos serviços públicos, como coleta de lixo, como cemitérios, e ela pode cobrar taxas por isso. E também contribuição de melhoria. Quando a prefeitura faz uma obra que valoriza imóveis particulares, ela pode cobrar de cada imóvel que foi valorizado um valor chamado contribuição de melhoria, diminuindo o custo da prefeitura com a obra. E ainda a contribuição de iluminação pública, para manter a cidade sempre iluminada, eles cobram essa contribuição, que geralmente vem junto com a fatura da energia elétrica, essa contribuição, então, que com esse dinheiro o município mantém a cidade iluminada. Bom, pessoal, tem algumas regrinhas sobre a aplicação dos tributos e muito importante para a prova é o artigo 11, que traz algumas vedações. Cuidado aqui, porque a banca, para dificultar a vida do candidato, ela às vezes faz questões que são verdadeiras provas de raciocínio lógico. Porque o que está dizendo aqui? Ao município é vedado, ou seja, ao município é proibido. Aí a banca vai lá e coloca no enunciado, ao município não é vedado. Pronto, já deu confusão na cabeça do candidato. Sempre que aparecer na tua prova uma questão que começa assim, ao município é vedado, tu coloca bem grande, escreve bem grande. Ele quer o que é proibido, e tu escreve, é proibido. E se disser na questão, ao município não é vedado, tu vai escrever, é permitido. Escreve isso do lado, porque aí quando tu for olhar para as alternativas e lembrar da lei orgânica, tu não vai te confundir. A banca faz isso no enunciado, coloca ao município não é vedado, invertendo o sentido, justamente para dificultar o raciocínio do candidato. Mas tu não pode deixar que a banca faça isso contigo. E quando aparece a questão, então, tu tem que saber o que é proibido ao município. Primeiro, o município ele não pode utilizar nenhum estabelecimento de comunicação, nenhum meio de comunicação, para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração.
A publicidade institucional, como a gente vai ver mais adiante, ela só pode ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode ser utilizada para promoção pessoal dos políticos que estão governando. Segundo, o município não se mete com religião. Ele não se mete com religião porque ele não pode criar cultos, ele não pode dar dinheiro, subvencionar cultos, nem atrapalhar, nem embaraçar o funcionamento deles. Também não pode manter com as igrejas e cultos relações de dependência ou aliança. Então, resumindo, não se mete, nem ajuda, nem atrapalha. Não se mete com religião. Também não pode o município contrair empréstimos externos, empréstimos no estrangeiro, sem autorização, cuidado, do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara, e a aprovação federal, porque nesses casos tem que ter uma aprovação do Senado. Não pode o município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Tributos a gente viu quais são: impostos, taxas e contribuição. Pergunto, pode o município criar um novo tributo ou aumentar eles? Pode, mas quando ele for fazer isso, ele precisa da lei. Sem lei é vedado, por lei é permitido. Não pode fazer promoção pessoal dos políticos, usando os bens do município. E não pode dar preferência a estabelecimentos agrícolas, industriais, comerciais e prestadores de serviço que sejam localizados fora do município em detrimento, em prejuízo dos que existem, salvo em caso de um interesse maior do município devidamente comprovado. Muito bem, pessoal, com isso concluímos a primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica aqui do município de Dona Francisca. No próximo vídeo, eu vou voltar para a gente iniciar o estudo do poder legislativo. Vamos ver todas as normas sobre a Câmara Municipal, depois veremos normas sobre a Prefeitura, sobre a administração pública e assuntos em geral na sequência do nosso estudo, certo? Dá um clique que eu já volto. Até logo!